Tá começando mais um Conecta Mais Saúde, nesse sábado aqui, muito gostoso, aqui em São José dos Campos. É uma honra estar com vocês aqui no Vale, no Litoral Norte, ali na Serra também, sempre bom conversar com vocês. Olha só, gente, para participar do Conecta Mais Saúde, pega seu celular agora, já vamos escanear aqui ó, o QR Code na tela, vamos direto lá para o nosso Instagram, @ConectaMaisSaúde. Eu quero que você deixe a sua pergunta lá sobre saúde, que a gente vai trazer os especialistas aqui para falar com você. E para a gente começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que sempre gera muita dúvida. Quando o assunto é treino e performance, nem só de força de vontade é que nosso corpo vive, viu, gente? Os nossos hormônios também têm grande papel, um papel fundamental na nossa disposição, nos ganhos de massa muscular e até na nossa queima de gordura. Hoje, com o Dr. Alexandre Tadeu, a gente vai entender como que eles influenciam os nossos resultados e o que a gente precisa para fazer para manter tudo em equilíbrio. Vamos assistir? Tudo bom, doutor? E aí, Rafael, como é que você tá? Tudo jóia? Muito boa tarde, tudo ótimo. Doutor, olha só, vamos falar sobre hormônio, que é um tema super bacana da gente conversar e esclarecer muita coisa aí pro pessoal, porque tem muito tabu nesse assunto, né, doutor? Com certeza. Então, assim, doutor, como que de fato os nossos hormônios, eles influenciam na nossa performance física? A gente tem que pensar que hormônios, a gente tem vários que eles atuam durante a atividade física e na performance. Então a gente tem desde noradrenalina, tem o cortisol, a própria insulina, aí sim a testosterona. Então todos esses hormônios, quando eles bem orquestrados, vão melhorar a nossa performance física e principalmente a nossa recuperação. Quando a gente está fazendo atividade física, na verdade a gente está destruindo células, destruindo músculo, para depois a gente conseguir fazer uma adaptação e aí sim melhorar, o nosso desempenho e ficar cada vez melhor. E doutor, quando a gente fala assim de hormônio, sempre o primeiro hormônio assim que vem, à cabeça é sempre testosterona, mas não é só a testosterona que é importante, né? Não, tem vários hormônios que são importantes. É claro que a testosterona ela tem um papel fundamental, ela é bem estudada nesse aspecto e a gente sabe, por exemplo, que para a mulher níveis pequenos de variação de testosterona, eles causam grandes impactos. Para o homem, vale mais a quantidade de receptores do que propriamente diferença de níveis pequenos. E, assim, a testosterona é tão importante que a gente vê, por exemplo, crianças, que fazem atividade física, elas não ganham músculo, Então, para você ver como no ganho de massa magra e às vezes performance, dependendo do esporte, a testosterona ela é realmente importante. Legal. Doutor, quando você fala de receptor, o que você está querendo dizer assim com isso? São alguma parte do nosso corpo que recebe mais testosterona? Como que é isso? Na verdade, é o número de receptores. O que acontece? O hormônio, ele nada mais é do que um sinal. Ele é o sinal de uma célula para outra. Então, esse sinal ele pode ser dentro do mesmo tecido, pode ser em tecidos diferentes. E esse sinal ele precisa ser recebido por alguém. Quem recebe esse sinal é o receptor. Então, eu produzo lá a minha testosterona, ela vai rodar no meu organismo, minha célula do músculo ela vai ter aquele receptor que vai receber aquele sinal. Então, os receptores, eles são geneticamente determinados, quantidade e localização. No músculo, tem pessoas que têm mais receptores no sistema cardiovascular, e aí é onde você pode ou não ter efeitos colaterais, principalmente quando é feito uso de terapia de reposição. É por isso que existem diferenças individuais aí. Legal. E por isso que tudo tem que ser individualizado, né, doutor? Com certeza. Uma coisa que eu vejo muito na internet é o pessoal falando que tudo igual para todo mundo. Ah, não, porque a dose fisiológica é X para homem, Y para mulher. Isso não é bem assim, porque tudo tem que ser individualizado. Tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido, metabolizam mais rápido o hormônio. A gente tem que sempre ver aquele paciente de forma individual e única. Pessoal, então, vocês precisam de fontes confiáveis para saber um pouco mais sobre esse assunto e, além disso, tudo o que vocês estão vendo na internet precisa sempre de consulta médica. Não dá para sair fazendo terapia de reposição hormonal aí de cabeça ou pela dica que você viu lá na internet. Então, tomem cuidado com isso, tá certo? Doutor, e assim, a gente sabe também que além desses hormônios que nós falamos agora, a gente tem o cortisol, que é o famoso, vamos dizer, hormônio ali do estresse, ele também prejudica a nossa performance física, né? O cortisol, ele é importantíssimo para a nossa performance. Olha só. Só que tudo vai depender do nível. Quando a gente está fazendo atividade física, a gente só consegue fazer atividade em grande intensidade se o cortisol estiver sendo liberado. Só que em situações onde ele está cronicamente elevado, aí sim, a gente começa a ter um prejuízo
da nossa performance e da nossa adaptação aí ao exercício. Para você ver, ele pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender tudo do nível que ele está chegando, de como que ele está ficando durante o dia. Então os hormônios eles têm que estar bem regulados para que a gente tenha o melhor de performance possível. Pessoal, olha só, não deixe de seguir o doutor nas redes sociais, @NutrologiaDrAlexandre, o QR Code está na tela, lá tem muita informação de qualidade, óbvio que não substitui uma consulta médica, mas tem muita informação bacana para você já saber um pouco mais sobre hormônios e tudo que a gente fala do universo de performance, emagrecimento, menopausa, lipedema, tem muita coisa legal lá. Doutor, e assim, a gente falando também de hormônios, a gente tem a insulina, né? Qual que é o papel da insulina nesse processo também? Logo quando a gente está fazendo atividade física, a gente tem um aumento muito grande da sensibilidade à insulina. E ela acaba caindo o nível. Isso acontece porque a gente, né, você fez a contração ali do músculo, a gente tem uma liberação de cálcio na nossa corrente sanguínea, e o cálcio ele consegue estimular lá aquele receptor que a insulina também estimula para que a glicose entre na célula. Então a gente acaba precisando menos aí da insulina. Então a gente tem um aumento da sensibilidade. Depois do exercício ela vai aumentar. É importante que ela aumente porque ela é um hormônio anabólico e ela vai ajudar aí na reconstrução dos tecidos, na adaptação daquela célula para que depois, né, ela tenha uma função aí melhor no próprio exercício. Sem dúvida. Doutor, e a gente também ouve bastante falar do tal do hormônio do crescimento. Esse hormônio a gente pode usar ele? Como é que funciona isso? Eu sei que assim, quando a pessoa tem um problema de crescimento, ela usa esse hormônio, né? Mas qual que é o papel dele de fato? Olha, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que a gente diz que ele é um hormônio contrarregulatório, né? Ele faz o efeito inverso aí da insulina. Eu vejo muitas pessoas assim falando na internet que usa e que para isso ou para aquilo. Na verdade, ele tem um efeito muito pequeno se a gente for pensar em crescimento muscular. Porque o hormônio do crescimento, ele não tem uma ação direta ali no núcleo da célula para promover isso, como, por exemplo, tem a testosterona. Ele acaba tendo uma ação um pouco diferente nessa questão. Ele deve ser usado, sim, né, para crianças aí que têm déficit de crescimento. Agora, pensando de forma estética, isso não se deve usar, isso é um absurdo. E a gente tem que sempre lembrar, o hormônio ele não conserta treino de ninguém, ele não conserta a alimentação e não vai consertar o descanso. Então, não adianta achar que existe pílula mágica que eu vou tomar, vou ficar bonitão, vou ficar forte. Faça a coisa direitinho, né, nos pilares certos, que a coisa vai funcionar. Olha só, pessoal, então, não existe cortador de caminho, né? Então a gente tem que seguir tudo certinho. Fiquem ligados, olha só, pessoal, não deixem de seguir o doutor nas redes sociais, @NutrologiaDrAlexandre, para vocês saberem mais dicas. O QR Code tá na tela. Doutor, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, Rafael. Obrigado, viu? A gente fica por aqui e até a próxima matéria. Pessoal, olha só, treinar não é só movimentar o nosso corpo, é também respeitar o funcionamento interno dele, com descanso adequado, com hábitos saudáveis e o principal, acompanhamento médico. Os seus hormônios podem se tornar grandes aliados na performance e na sua saúde, como o doutor falou aqui pra gente, certo, pessoal? E olha só, um cuidado simples, mas que faz toda a diferença é reduzir o açúcar adicionado nos alimentos. Aquele açúcar extra, sabe, do cafezinho, no suco ou até no chá, parece ser inofensivo, mas somado ao longo do mês, ele pode representar uma grande quantidade. Cortar ou diminuir esse hábito já vai te ajudar a reduzir o risco do diabetes tipo 2. Ele melhora o metabolismo, facilita o processo de emagrecimento, entre outras vantagens. Vale a pena, pessoal, experimentar novos sabores ali com menos açúcar, né? Porque o seu paladar ele vai precisar se acostumar, tá certo? Então, fica essa dica para esse sábado para você reduzir um pouquinho aí o consumo de açúcar. Olha só, pessoal, e depois de a gente ter falado de saúde e performance com o Dr. Alexandre, a gente vai falar também sobre autocuidado. Hoje, a gente vai ver como pequenos momentos podem transformar nosso bem-estar e até a nossa saúde. A nossa equipe teve até um spa, foi até um spa muito bacana, legal, aqui em São José dos Campos, e a gente vai assistir agora a matéria. Com a correria do dia a dia, nunca sobra um tempo pra gente se cuidar. Mas é muito importante reservar um horário no seu dia para olhar para si. Então hoje o Conecta Mais Saúde veio aqui no Spa Essência com a comunidade Germinar pra gente falar um pouquinho mais de autocuidado.
aqui com a Mari Moreira, ela é esteticista, bem-vinda ao Conecta Mais Saúde. O autocuidado nem sempre é avaliado só em vaidade, né? É estética também. Sim, eu sempre falo que estética e saúde e bem-estar estão sempre conectados, né? Então, nunca é só buscar a estética, mas também buscar esse momento de autocuidado, esse momento de se cuidar, esse momento de se olhar um pouco. Tanto é que o slogan da clínica é Meu Momento Mari Moreira. Então, assim, é separar esse momento para você. Legal, e geralmente a vida é tão corrida, as mamães principalmente, nunca arrumam um tempinho, né? O que você dá de dica, assim, para as mamães? A gente tem muita paciente mamãe, tanto gestante quanto no pós-gestação, então já é uma mudança que vai acontecendo no corpo da mulher a partir do momento que você descobre que vai se tornar mãe. Então, assim, é separar pequenos momentos, a gente não precisa já chegar falando que precisa de 3 vezes por semana, fazer algo mais em detalhes, respirar fundo, tomar um banho mais demorado, conseguir parar e pensar um pouco em si, porque não adianta a gente pensar sempre em todo mundo. Se a gente não tá bem, nada tá bem, né? Você já tem uma clínica que atende muitas mulheres, mas está inaugurando uma nova. E o que tem de novidade lá? Então, a gente sempre teve esse cuidado com as nossas pacientes de que é muito mais do que estética. A gente cuida das nossas pacientes não somente uma celulite, a gente não trata somente uma gordura. A gente gosta de sempre tratar o todo, né? Então, cuidar realmente do bem-estar delas. E daí, nisso, nasceu o spa, que é totalmente voltado para o bem-estar. E a gente fala que é uma pausa na rotina, um encontro com as nossas pacientes, um encontro mesmo ali daquele momento só seu. E geralmente as pessoas, elas ligam, né, à vaidade, ao luxo de ter esse momento de autocuidado, e às vezes não precisa de 1 hora, por exemplo, para se cuidar, né? Exatamente, então nos pequenos detalhes a gente já tem um cuidado. Acredito sim que a estética seja até um luxo, mas hoje até mesmo tempo é luxo, mas a gente tem que tomar cuidado e não colocar a estética como algo fútil, porque se priorizar não é futilidade. E os relatos das clientes, assim, o que elas contam quando elas têm esse momento só delas? A gente estava até conversando e dando risada esses dias, porque as pacientes, elas nunca querem levantar da maca. Então tá ali e fala, daqui eu não levanto, vão embora, me deixa aqui, porque é aqui que eu quero ficar. Eu tenho certeza que o feedback mais positivo é o sorriso no rosto quando elas saem, é nítido. Chega cansado e sai super feliz. E qual dica que você dá para quem tá em casa assistindo a gente? Se priorizar é um passo muito importante, então respirar fundo, você pensar em si, não precisa ser algo muito extraordinário. Tem gente que fica a vida toda buscando coisas e é muito mais importante a gente estar atento a momentos, né? Então, você parar e passar uma massagem com mais tempo, com mais vontade, se cuidar mesmo, praticar um yoga, fazer algo por si. Tanto é que aqui no espaço, fora o spa, a gente também tem, né, aula de yoga, aula de dança, aula de canto, tudo para as mulheres e homens se reconectarem. Olha que legal, né, gente? Aqui não é só estética, tem dança, como você falou? Tem dança do ventre, tem canto, é uma infinidade de coisas que a gente pensou, né, para realmente as pacientes estarem se cuidando. E tirar um tempinho, né, gente? Às vezes a gente precisa de um tempo até para cantar um pouquinho, né? Exatamente. Isso é muito importante. Mário, quero te agradecer pela entrevista. Obrigada. E a gente volta aí pro estúdio. É isso aí, pessoal. O Conecta Mais Saúde vai ficando por aqui. E ó, já pega o celular, quero que você escaneie esse QR Code que tá aqui na tela e entre agora no nosso Instagram. @ConectaMaisSaúde. Lá no nosso Instagram tem mais dicas sobre saúde. Tem as entrevistas do programa passado, então se você perdeu, você consegue assistir lá no nosso Instagram. Eu vou te esperar lá, porque você também precisa mandar pra gente aí dicas do que você quer ver aqui no nosso programa, tá certo? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo sábado aqui no Conecta Mais Saúde, no TH+, SBT Vale. Até mais!